Olá, Georgia. Olá, Nóbrega. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, Vitor. Olá, Luísa. Nossa convidada já entrou aqui. Já estou colocando ela. Olá, Michele. Bom, gente, hoje o tema é longo. Trouxemos uma especialista para abordar essa temática aqui com a gente, que é a Luísa Leite. Já estamos acrescentando ela aqui. Peraí. Já vai estar entrando aqui. Ai, ai. Deixa eu ver. Oi, Luísa. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, Micaela, e com você? Tudo bem também. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite, o da Tati, para poder participar dessa live hoje sobre um tema tão quente, né? Afinal de contas, todo mundo agora está falando de metaverso. A gente não sabe se compra o terreno no metaverso, tem que pagar IPTU, é uma confusão. E aí a gente quer justamente que você nos auxilie nesse momento palpitante, né? De muitas dúvidas, quase nenhuma certeza e muitas Sim, opções pela frente, né? Deixa eu só colocar aqui a Tati, que ela já está entrando, para a gente poder começar. Oi, Tati. Oi, gente, tudo bem, Mila? Tudo bem, Luísa? Boa noite, meninas. Boa noite. A gente estava aqui comentando com a Luísa, Tati, o como esse tema é palpitante, né? Porque são muitas dúvidas, praticamente nenhuma certeza e um universo a ser explorado pela frente. Com certeza, e até aproveito essa introdução para agradecer a Luísa de ter aceito o nosso convite, porque tratar desse tema é extremamente complexo e é delicado, então é um grande prestígio para a gente que e para resposta. a ciência, para quem está assistindo, poder debater com você que tem uma grande experiência e proximidade do tema. Ah, eu que fico honrada com o convite. A responsabilidade está aqui agora. De jeito nenhum. Você é ótima. Já falando aqui, Luísa é uma pessoa que está em todas as mídias, né? Dá entrevista no SBT, dá entrevista não sei mais aonde. Ela está falando sobre todos os temas de tributação, já participou de obras sobre a Tax 4.0, fala de sandbox, ou seja, ela é ela aí com o livro. Então, assim, ela está em tudo que envolve tributação e novas tecnologias, afinal de contas, ela representa aí a nova geração de tributaristas que está super antenada nessas opções que estão surgindo e, por isso, ela foi escolhida para debater com a gente sobre esse tema. Também está à frente de uma startup, que é a Dados Legais, né, que tem gerado aí proteção em relação à LGPD de diversos sites. Então, é uma pessoa que está mais do que dentro desse meio. Então, Luísa, passando já para o início da nossa live, tem muita coisa para a gente falar aqui. Eu queria que você desse uma introduzida básica, né, a respeito do que é essa Web 3.0, para a gente começar a aprofundar os desdobramentos a partir daí. Legal. Bom, acho que até antes um pouco de falar sobre a Web 3.0, eu vou dar um passo para falar sobre blockchain e Bitcoin. Não dá para atrelar uma ideia da outra, né? O Bitcoin é uma das criptomoedas que mais está em voga e que é mais conhecida. Ela surgiu dessa ideia de descentralização. Para viabilizar o Bitcoin, a gente teve justamente o desenvolvimento de uma tecnologia que é o blockchain. O blockchain, ele nada mais é do que um livro aberto onde você faz certificações em formas de cadeia, de maneira que você valide uma operação. Então, qual que foi a ideia que surgiu o blockchain? Em vez da gente ter uma instituição que valide as operações, que tenha um sistema centralizado, a gente traz essa operação para um ambiente descentralizado em que todos os participantes, através desses blocos de informação, eles validam uma operação. E a partir dessa validação, a gente tem o que a gente chama de mineração. E aí surgem todas as operações com criptoativos. O blockchain, embora ele tenha sido desenvolvido pensando em efetivar toda essa nova forma de
transações financeiras que surge com o Bitcoin, ele pode ser utilizado em várias outras operações. E aí a Web 3.0, ela caminha junto com essas novas operações que o blockchain viabiliza. Então, qual que foi a evolução que a gente teve? Surgiu a internet, a gente teve ali primeiros momentos de interação do público com a internet. Foi por meio dos blogs, sites de notícias, as primeiras comunicações ali em que a gente era um usuário mais passivo, a gente só consumia as informações. Aí a internet foi evoluindo, a gente teve o que chama de Web 2.0, em que surge, na verdade, as plataformas em que traz o usuário para dentro da internet. Então a gente tem o Facebook, o Instagram, plataformas que viabilizam uma interação maior através da internet e que fazem surgir uma nova economia que seria de compartilhamento de informações. Então, surgem modelos de plataforma, aí a gente fala do Airbnb, fala do Uber, que você tem justamente o uso dos dados e o uso da internet para poder viabilizar novas relações. E aí a gente começa já a ter os desdobramentos tributários e as discussões em relação a novas tecnologias. E aí, partindo para um momento de maior atualização dentro dessa jornada, vem a Web 3.0 pautada no blockchain, que traz a ideia de centralização. E aí, essa descentralização da internet é pautada em 3 pilares, que seria a ideia, de você não ter mais uma instituição que realmente rege as operações, então você tem esse ambiente centralizado. A segunda questão do uso dos dados de forma instantânea. Então, as operações elas começam a ter tratamentos de dados na parte analítica de forma natural. Então, você não precisa mais pegar aqueles dados e tratar. Já acontece de forma orgânica dentro da internet. E o terceiro ponto seria a privacidade. Então, o blockchain ele traz esse aspecto de você não identificar quem é que está do outro lado. Então, você tem vários usuários, vários participantes, cada um tem um código, mas você não sabe quem é a pessoa física ali atrás, a pessoa jurídica ali atrás. Isso traz segurança, por outro lado, traz o questionamento de se a gente tiver que comprovar, que tiver um enforcement em questão de lei, regulação, quem que você questiona, né? Já que você não tem esse ponto de quem é quem. E aí, dentro desse ambiente da Web 3.0, e aí, não me alongando muito, mas eu acho importante trazer esse ponto, é que surge a ideia do metaverso e de novas tecnologias como o NFT, por exemplo. Mas são tecnologias que não se confundem. Existem vários metaversos. Então, a gente fala do metaverso, por exemplo, do Sandbox, da Decentraland, tem os ambientes descentralizados, que não tem uma empresa por trás. Tem as NFTs, que são os tokens, que estão englobados dentro desse ambiente. E a internet, a Web 3.0, seria o que viabiliza todo esse processo. E só para finalizar, um ponto que o pessoal não pode esquecer é que essas tecnologias, elas se correlacionam. Então, uma não anula o outro. A gente continua tendo a Web 1.0, a gente continua tendo a Web 2.0 e agora 3.0. E aí o desafio é justamente a gente compor todas elas ao mesmo tempo e pensar regulações que façam sentido, né, que se apliquem dentro desses modelos que acabam se tornando modelos híbridos. Pelo que você explicou, e explicou super bem, né, conceitos que estão muitas vezes longe do nosso imaginário, da nossa prática. É interessante perceber que quando a gente fala desses conceitos da Web 3.0, quando fala de blockchain, das criptomoedas, metaverso, como isso está fora da investigação prática de muitos indivíduos, isso parece estar num campo imaginário. E parece ser um prognóstico, uma ilustração do futuro, uma projeção, né, do futuro. Só que não é bem assim. Os metaversos já estão postos e eles já fazem parte da realidade. Então, será que você poderia ilustrar com algumas empresas que já utilizam e já estão pautando seus negócios nesse novo locus? Ah, legal. Bom, eu vou começar bem pelo clichêzão que são jogos, né? Então, os primeiros a usarem o
são os usuários de jogos online. Então, a gente teve, começando ali, o pessoal vendendo bens digitais, que seriam para você personalizar o seu avatar. E aí começou uma parte de economia e uma movimentação dentro desse metaverso, principalmente dentro desses joguinhos online que tá ganhando uma proporção muito grande. Então, por exemplo, tem um jogo aqui no Brasil que é eu perdi o nome agora. É de luta, em que você entra dentro do jogo e o objetivo é matar alguns obstáculos e tudo mais. E aí, dentro desse jogo que você joga online, você pode entrar em estabelecimentos, por exemplo, e aí você já tem algumas lojas que disponibilizam serviços como o iFood. Então, você está dentro do jogo, você está brincando no jogo ali, e aí você no iFood faz o seu pedido e o pedido chega na sua casa. E aí você faz essa solicitação dentro do metaverso. Então, já tem lojas que têm esses estabelecimentos dentro de metaversos em que as pessoas já estão fazendo movimentações. iFood é um exemplo desse. A gente teve agora o lançamento da coleção da Reserva, em que eles criaram um grupo que a ideia é você ter tipo um clube. Então, você compra um NFT da Reserva e aí você vai ter acesso a produtos que só pessoas que têm NFTs da Reserva têm acesso. Então, você tem desde acesso a produtos para você personalizar seus tokens nas novas redes sociais que vão surgir. Então, por exemplo, existe o metaverso do Sandbox, em que você pode criar um token, um NFT seu, que é o seu avatar. Aí você pode comprar um NFT da Reserva e você tem acesso ao mesmo produto no mundo concreto. Então, assim, só pessoas que tenham acesso a esse tipo de token vão poder consumir esse produto em específico. Então, a ideia é gerar essa ideia de clube, de exclusividade. Um outro exemplo também trazer, assim, saindo da seara dos jogos e vindo mais para um lado mais prático, a gente já tem lojas criando ambientes em que as pessoas, em vez de ter que ir num shopping, elas conseguem ter acesso a toda a vitrine, todas as cabines ali com roupas dentro de um ambiente metaverso, fazer as compras e chegar na sua casa também. Então, assim, a gente vê já uma interseção muito grande. Inclusive, acho que teve um escritório recente que criou um ambiente metaverso para poder fazer reunião. Então, eu vejo, assim, o pessoal tentando inserir, só que ainda está muito no âmbito desses jogos, desses avatares, e a ideia é que cada vez mais isso entre na nossa realidade em serviços práticos também. Por exemplo, o cartório. Daqui a um tempo, você não vai precisar mais ir no cartório. Você vai entrar no metaverso e você vai fazer smart contracts, e eles vão ser validados no blockchain e você vai ter sua certidão. E essa certidão, ela vai ter ali como token o NFT. Aí a gente já começa a falar de coisas mais palpáveis. Então, a ideia também é você trazer essa praticidade, né, essa segurança para coisas do dia a dia. Então, a gente começou ali com jogos, falou muito em questão de arte, de música, mas a gente também tem essa parte burocrática. Já tem cartório aderindo a NFT para poder fazer validação de operações. Então, vai ser cada vez mais, vai cair cada vez mais no gosto assim, do público. Entendi. Não, isso é sensacional. Estou imaginando a pessoa jogando, né? Matando uns quantos, da fome, né? E aí a pessoa já pede o iFood para poder se alimentar. Eu achei que quem teve essa sacada é uma pessoa genial. Realmente é genial a criatura. Mas, assim, eu estava vendo, antes dessa live eu me preparei. Então, a preparação foi, vou ver o Jogador Número 1, né? Filme do Steven Spielberg, sensacional aquele filme, que mostra exatamente essa ideia toda. Agora, eu queria que você me explicasse o seguinte, qual é a diferença, porque, sinceramente, eu leio e não consegui chegar a uma diferença muito clara, entre NFT e metaverso. Porque vira e mexe, eu sei que no metaverso você tem que ter NFT, mas qual é a diferença de um para o outro? O metaverso seria a sistemática do blockchain, em que você, dentro dessa sistemática do blockchain, o que você tem? São uma série de blocos, realmente, de informações, que você tem uma série de usuários que validam. Então, todo mundo que está dentro dessa cadeia de blockchain, quando tem uma operação, todo mundo tem que validar. E a gente chama essa validação de interação, que é resolver um código. Você resolve esse código, quando você chega nessa informação, você minera.
um Bitcoin, por exemplo, resolveu aquele probleminho, você validou aquela operação. Agora, o NFT, ele é um código não fungível que a gente fala. Nada mais é do que você dar um nome para um bem digital. Porque o que a gente tinha antes? Você tinha vários bens digitais, você poderia copiar e ninguém sabia quem que era. O NFT, ele vem com informações de quem que é o proprietário, qual que é o valor daquele bem digital, qual que é o código de autenticação. Então, ele dá um número de série para um bem digital. E aí, por mais que as pessoas copiem, se você não tiver esse número de série, que é o NFT, você não vai ter a propriedade daquele bem. Então, a ideia é justamente você tornar algo que antes era fungível e infungível. Se todo mundo antes tinha um avatar da Luísa e podia replicar, agora só quem tem um avatar com o número 1, 2, 3, 4 é o real proprietário. O restante é tudo réplica, é tudo falsificado. Então, a ideia do NFT é gerar esse token mesmo, que é um código. E esse código, ele está lastreado por um smart contract. E aí, esse contrato, ele vem com algumas premissas. Que é colocar quem é o proprietário, quer colocar qual que foi o valor de negociação, quer colocar quem tem acesso, qual que é o direito autoral. São várias premissas que estão estabelecidas, estão vinculadas a esse código que vai gerar ali a autenticidade de um bem digital. Então, por exemplo, um terreno pode ser um NFT. Aí você vai pegar esse terreno com o seu código e vai ver quem é o proprietário. O tênisinho da Gucci que o meu avatar usa, você consegue ver se é um NFT. A obra de arte na minha sala do metaverso, você consegue ver se é um NFT ou se é uma réplica. Então, a ideia é você gerar esses códigos. E tudo está dentro do metaverso, que é essa cadeia de blockchain que viabiliza todas essas tecnologias. Então, é muito interessante, assim, até você falando, eu lembrei que há um tempo atrás foi notícia como se fosse uma pintura digital, eu não sei nem como descrever a arte que é produzida digitalmente. Se é uma escultura, se é uma pintura, se é um desenho, um grafismo, porque efetivamente é a mesma questão da gente tentar transportar para a realidade digital todas as noções que a gente tem e foram construídas num ambiente físico, né? Com paradigmas físicos. Mas, de qualquer forma, teve uma peça de arte vendida como NFT por um valor, assim, substancioso, e as notícias foram em torno desse valor vultoso. E as pessoas não compreendiam como é que isso conseguiu ser precificado com um tamanho e valor, considerando que é um produto digital. Mas esse esclarecimento sobre a NFT é interessante porque ele ilustra exatamente por que você consegue agregar tanto valor. Porque aquilo é único, né? Aquilo é sindicável, digamos assim. E isso é até interessante, porque quando surgiu essa questão da NFT, eu estava conversando com um sócio meu, e aí eu falei assim, isso não vai pegar. Aí ele, como assim isso não vai pegar? Pra que eu vou querer uma bolsa de marca no meu avatar? Aí ele falou pra mim e falou assim, por que as pessoas compram bolsa de marca na vida real? Aí eu, pelo status. Aí ele, por que você não vai querer uma bolsa de marca que é verdadeira, que é um NFT, no seu avatar? Vai gerar status na rede social também. Vai gerar status no ambiente onde você estiver com aquele avatar. Aí eu falei, realmente faz sentido as pessoas quererem comprar essas coisas. Essa questão do valor agregado, né? Uhum. É uma mudança de perspectiva, né? Porque a gente consegue atribuir valor de tamanha forma no metaverso, porque o metaverso é realidade. Ele não é um imaginário, ele é uma realidade digital. Ele só não é realidade física. Ou será que a minha percepção está muito equivocada? A gente hoje nem fala mais em realidade digital e real, né? Seria o ambiente concreto e o ambiente digital. Porque, assim, por exemplo, na China, eles não têm direito, por exemplo, de propriedade. Então, os chineses, eles têm comprado terreno no metaverso para eles poderem ter como comercializar imóveis. Porque na China ninguém tem imóvel. Então, assim, olha a mudança de paradigma que a gente está vivendo. Então, em um ambiente digital, eles conseguem ter um direito, no concreto eles não têm. Já que você tem uma legislação, né, única, você não tem localização, então você não tem como dizer qual que
vai ali. Então, os chineses têm investido muito em terrenos e imóveis no metaverso. E aí você consegue fazer operações de venda, você consegue fazer operações de aluguel, você consegue fazer doação. Então, você tem todas as mesmas relações do mundo concreto nesse mundo digital. E aí você monetiza da mesma forma. E aí o desafio aí vão surgir os mesmos problemas. Como é que você resolve? Não, exato. E aí acho que eu conecto isso com a seguinte pergunta. Se você tem tal dificuldade de singularizar os atos e de controlar, em que medida é possível regulamentar as operações que ocorrem nesse cenário? E até que extensão a regulamentação poderia ir? Que mecanismos de controle seriam eventualmente eficazes nesse contexto? Acho que essa é uma pergunta difícil. Estou muito curiosa com a resposta. Eu vejo, assim, 2 cenários para análise, né? Como vão ter diversos metaversos e vão ter metaversos privados e os metaversos públicos, os descentralizados, eu vejo o ambiente privado mais fácil de você impor algum tipo de regulamentação. Então, assim, por mais que seja difícil você identificar quem é a pessoa e tudo mais, como tem uma empresa por trás, tem uma... Então, você tira um pouquinho da ideia de descentralização e você consegue trazer algum enforcement, assim, para relações. Agora, quando você vai para o descentralizado, onde você realmente não tem uma figura central, eu acho muito difícil você aplicar o direito como ele é. Então, eu acho que a gente vai ter que passar por um processo de abstração para pensar essas novas relações jurídicas de uma nova perspectiva. E eu não tenho essa resposta, porque eu confesso que eu ainda não passei por esse processo. Eu acho muito assim, você cobrar, você não sabe quem é a pessoa. Você tem as mesmas relações, mas você faz relações com criptoativos, vão para carteiras, que a única coisa que faz você ter a posse daquela carteira são as suas chaves de acesso. Então, se a sua chave de acesso passa para outra pessoa vira o proprietário. Então, assim, é muito realmente desvinculado da física. E a gente nunca teve relações jurídicas assim tão afastadas, sabe? Então, assim, essa despersonalização da pessoa física ou jurídica dentro das relações, para mim, é o grande desafio da regulamentação, seja em âmbito tributário, seja no direito civil, seja até no direito penal, porque vai surgir, né, as fraudes, você vai ter furto. Então, assim, essa despersonalização para mim é o grande desafio. O que a gente tem visto são as empresas, assim, de certa forma, tendo que prestar contas, principalmente em exchange, por já ter algum processo encaminhado de regulamentação de criptoativos. Como você já tem todo um encaminhamento nesse sentido, vejo muitas nações tentando englobar NFTs, tudo dentro do mesmo pacote de criptomoeda, para tentar, de alguma forma, gerar algum tipo de regulamentação e até mesmo tributação. Então, o Brasil, por exemplo, na Receita Federal, a gente está classificando NFTs como se fossem criptoativos e está cobrando, né, a parte de declaração de imposto em cima do ganho de capital. Mas existe toda uma discussão da natureza jurídica. Tem o ponto de que o NFT é como se fosse a escriturazinha ali, é só o certificado de que você tem aquele bem digital. O bem digital ele pode ser uma mercadoria, ele pode ser um serviço, depender do caso, ele pode ser uma obra de arte, ele pode ser um imóvel digital, que talvez surja um novo tipo jurídico. Então, assim, eu acho que mais do que só tentar englobar o NFT, é pensar a usabilidade, qual que vai ser a natureza jurídica. Hoje eu vejo várias hipóteses assim que a gente pode tentar englobar. E aí, para cada uma delas, o que a gente já tem posto em questão de tributação altera, né? O que vai incidir ou não ali de tributo. Para mim tem um ponto nessa discussão que inclusive, você imaginar qual seria o direito aplicável e qual seria o Estado, né? Que teria competência para poder regular essa questão. Também, né? Qual país? Exatamente. Qual país? Porque você vai estar, imagina, você deu um exemplo que eu achei sensacional. Os chineses que vivem no regime comunista lá, quer dizer, ditatorial, vamos dizer, que não é mais tão comunista, mas no regime ditatorial que não tem direito à propriedade. Lembro quando li a Constituição chinesa, que é parecida com a nossa, com exceção de um artigo que fala lá que tudo depende do partido. E aí
ele tá comprando imóveis no metaverso. E o metaverso de quem? Então, não é o direito chinês que vai se aplicar, é o direito de quem? Né? Então, aí a gente começa a pensar realmente numa discussão que até o CDE está travando, ainda não neste nível tão profundo, mas está, com relação à discussão justamente da evasão de receitas e etc. dos países, em razão dessas negociações que são feitas digitalmente, né? Ou seja, talvez seja necessário a gente pensar em um crescimento das nações com um direito aí internacional que venha a reger o metaverso. Porque realmente, se você não tem a materialização, porque, por exemplo, nessa situação que você trouxe do jogo, que eu achei um barato, a pessoa jogando e chegou o iFood na casa, o iFood na casa é a materialização. Então, você está trabalhando com uma lógica meio que de e-commerce, né? Ou seja, você comprou no jogo. E nesse jogo, o jogador número 1 do Steven Spielberg, acontece isso, né? O cara compra a roupa no jogo, aparece lá na casa dele a roupa que ele vai vestir. Então, beleza, você vai tratar dessa forma como se fosse um e-commerce. Agora, quando a compra é totalmente no universo virtual e você tem esse número de propriedade, você usa isso nesse universo virtual, fica muito difícil você alçar competência. Como é que você tem visto essa discussão em relação à competência e, obviamente, a tributação que vem por arrastamento? Hoje o... Pode falar, Tati. Não, é só porque a Mila colocou em pauta essa questão do conflito de competência e como é que que parâmetros a gente usa para identificar quem é o ente competente para tributar determinados negócios que são estipulados e praticados nesse âmbito. E aí, antes de você responder, eu estava refletindo aqui sobre um cenário meio bagunça que me deixa na dúvida mesmo. Imagina um chinesinho adquirindo um serviço ou um imóvel cujo NFT, cujo registro, o número de série seja detido por uma companhia americana, mas o metaverso lá no âmbito do qual ele fez esse negócio estava ilustrando o Brasil. Era uma rua no Rio de Janeiro. Era, sei lá, ali no centro da cidade. Aí eu realmente fico confusa em relação... Te deixar mais confusa ainda, antes do metaverso, e eu já entro na pergunta da Micaela, existia um jogo, e eu não sei se vocês vão lembrar, que era o Second Life, que é um jogo em que o pessoal criava uma nova vida, tudo digital. Desde o final do ano passado, as pessoas que têm terreno no Second Life, eles pagam tipo IPTU para os estados em que o terreno digital é reproduzido no ambiente do jogo. Então, assim, é como se eles tivessem IPTU que eles pagar por terem aquele terreno dentro do jogo e por fazer também transações. Então, assim, isso está abrindo margem para bastante discussão de caramba, será que realmente vão estabelecer algum nível de IPTU? Para onde que vai ser? E a grande discussão do Second Life é que eles estão fazendo a tributação de acordo com a região que você mora lá nos Estados Unidos do jogo. Então, a pessoa mora, sei lá, na Califórnia, está tendo que pagar o imposto de Nova York, que é muito mais alto. E aí a discussão é de, poxa, não faz sentido isso. Só que eles estão aplicando como se fosse a região do jogo. E aí tá discussão pra caramba. Super vale a pena acompanhar em relação a isso. Mas voltando no aspecto da tributação, Micaela, o que o pessoal tem tentado emplacar é muita ideia de criptoativo. Então, como se todos os NFTs entrassem na classificação de criptoativo. E aí, na verdade, o que você tem é uma permuta, né? Você troca um criptoativo por outro. Então, você faz as transações através de criptomoeda. E aí, a declaração do imposto, né? Iria ali no imposto de renda em relação ao ganho de capital. E aí entra também a discussão do momento disso, né? Quando que você teria esse ganho de capital dentro dessas transações. E aí, em dois o pessoal tem colocado como são momentos para você tributar. Você tem que primeiro comprar a criptomoeda, né? Então, eu quero negociar um NFT, eu preciso ter um Bitcoin. Então, eu vou comprar o Bitcoin. Vamos supor que entre o período que eu comprei o Bitcoin até eu comprar o NFT, o Bitcoin valorizou a ponto de eu ter
o ganho de capital. Então, eu já teria que declarar um imposto ali, imposto de renda nesse ganho de capital. Aí eu comprei o meu NFT. E o meu NFT valorizou. E aí, quando eu vendi ele, tive outro ganho de capital. Então, teriam esses dois momentos ali que incidem no imposto de renda. E aí, o desafio é justamente dentro dessas transações, porque você não faz uma transação, você faz diversas transações e oscila muito. Como que você controla isso? Então, isso é um ponto, assim, de debate. Estados Unidos ainda não definiu, eles têm um debate grande lá da natureza jurídica, se são direitos autorais, na verdade, nem direitos autorais, é itens colecionáveis ou se são criptoativos. E aí tem toda uma legislação de itens colecionáveis tentando colocar como se NFT fossem itens colecionáveis. E aí você vai, por exemplo, para a Austrália já colocou, já firmou, já está certo que é criptoativo. Então, imposto sobre o ganho de capital. A Receita também se posicionou aqui no Brasil, então quem tem NFT esse ano já teve que declarar. E aí tem o limite ali das operações de 35 mil por mês. Mas se você superar isso, você já tem que declarar o ganho de capital ali dentro das operações. E não é só criptomoeda, é criptoativos em geral, dentro do conceito que a Receita colocou. Então, assim, você tem muito mais pautado para esse lado. Mas eu estava conversando até com um amigo meu, o Augusto, ele é até do Ilhoa Canto, e ele estava falando, Luísa, eu acho que essa ideia de criptoativo daqui a pouco vai cair. Porque, por exemplo, você traz a reserva, ela vendeu agora uma série de NFTs. Para mim, isso é mercadoria porque você está no varejo. Então, assim, será que daqui a pouco lojas que você realmente tenha essas operações controláveis, né, que estão correlacionadas com o mundo concreto com esse mundo virtual, se você realmente conseguiria trazer para esse lado de serem mercadorias virtuais, já que você tem a mercadoria física, e aí incidiria o ICMS. Ou você tem uma prestação de serviço fazendo uma alusão ali ao julgado que a gente teve do software. Então, aí você coloca o ISS, ou até mesmo você traz a parte dos direitos autorais. Aí, quando você vê a venda, né, a pessoa que está vendendo não é mais em ganho de capital como está hoje, seria uma renda ordinária dela. Então, assim, existem essas discussões, a Receita por comodidade mesmo, como criptoativo, para você já ter algum nível de controle. Porque até a gente realmente bater o martelo, né, em relação a como que vai ser essa parte de tributação, pelo menos você tem algum nível ali de declaração, de algum tipo de imposto. Porque tem lugar que, Portugal, por exemplo, eles estão deixando isento até eles chegarem num acordo do que vai ser essa tributação desses bens dentro do metaverso. Achei que, primeiro, é super... Me pareceu que é mais na sistemática... Acho que deu uma travada, não deu? Agora voltou. Bom, voltando aqui. Me pareceu mais fácil entender a sistemática do imposto de renda, né? Da tributação do imposto de renda do ganho de capital, a despeito das complexidades de período de apuração, de ter variação, né, no valor em períodos muito curtos. Mas, de toda maneira, me pareceu mais evidente a implementação dessa tributação e a compatibilidade, né, do fato econômico praticado com a hipótese de incidência do tributo. Mas aí você conectou, você falou no ISS e no ICMS, e especialmente no ICMS. E aí eu estava pensando que há um tempo atrás, um pouco depois do julgado do paradigma, né, lá do ICMS e ISS pelo Supremo, em operações com software e com licenciamento de software. E eu lembro que eu escutei de muitas pessoas analisando aquele julgado, de que a partir daquele momento, a economia digital estava vertendo para o ISS. E aí me pareceu que a partir dessa ilustração que você deu, que no metaverso a coisa fica diferente. A controvérsia, a disputa se reinstala, em outros termos. Aí eu queria saber o que você acha disso, se realmente a economia digital ela verte para o ISS,
ou se a controvérsia se reinstala e ela se dá em outros termos. E aí aproveito para fazer o gancho com uma outra pergunta, que é sobre a satisfatoriedade do nosso sistema para essa realidade que já está posta e que provavelmente vai ficar cada vez mais intensa nessa característica. Legal. Eu acho que a gente volta a estaca zero, Tati. De novo, de verdade. Porque, assim, eu acho que a gente vai voltar a ter que rediscutir a questão de que se você realmente está entregando, né? Porque a gente teve com todo o gado da questão do software uma ampliação do conceito de prestação de serviço, né? Então, se antes era algo extremamente restrito, agora você abriu margem para algo mais híbrido, que não é só você ter que prestar realmente um serviço, você pode ter ali, de certa forma, algo que entrega no final, embora o objetivo seja essa prestação, essa obrigação de fazer, né? Mas no NFT, você retoma novamente essa ideia, justamente pelo fato de que, em algumas situações, você tem NFTs que eles vão ser propriamente mercadorias. Por exemplo, quando você compra um NFT para o seu avatar, você está comprando um tênis ali para o seu avatar, você compra uma bolsa ali para o seu avatar, um quadro para o seu... enfim, para a sua decoração. Você fala de uma mercadoria digital. Agora, quando você está falando de um NFT, por exemplo, em que você contrata uns arquitetos, né, pessoas para poder construir sua casa dentro do seu metaverso, ele está te entregando um produto ou ele está te prestando um serviço? Entende? Então, eu acho que assim, ou a gente vai ter que diferenciar, e aí vão caber os dois, vão ter o NFT mercadoria, o NFT serviço, ou senão a gente vai ter que voltar à estaca zero de fato, porque assim, são novas relações jurídicas. E o ponto todo que eu tô querendo trazer é que eu acho que o NFT ele não se restringe a uma natureza jurídica. O NFT ele só traz a validade para todas essas relações que você tem. Porque no final das contas, o NFT ele é um contrato. Ele chega a trazer cláusulas, né? Então, assim, você pode ter preceitos diferentes que gerem esse resultado final para você ter essas transações. Então, assim, eu acho muito complicado bater o martelo de que a NFT é um criptoativo. Poxa, mas se comporta de formas tão diferentes quando você estiver fazendo um show dentro do metaverso e você vender ingresso. Você está vendendo um criptoativo, um ingresso? Entende? Então, assim, eu acho que são várias relações jurídicas novas, e aí o grande desafio, e por isso que eu falo a gente voltou à estaca zero, é justamente definir dentro dessas novas relações esses comportamentos, porque diferente do software que você tem a discussão ali, se você está entregando ou não um bem ou um serviço, porque no final das contas é sempre o mesmo objeto, o NFT são objetos muito diversos. E são relações muito diversas que você estabelece. Então, por isso que eu acho tão complicado você bater a trave de vai ser Pro e SS. Poxa, sim, quando você contrata alguém para fazer o NFT no seu terreno, cabe. Agora, e quando você compra o acessório para o seu avatar? Será? Então, assim, eu acho bem, bem complexa essa discussão. Posso trazer uma questão aqui, diante do que vocês colocaram? Eu fico pensando que a dúvida da classificação jurídica tem muito que ver com o universo que a gente vai estar olhando. Porque, de fato, se eu estou olhando para o tênis que eu comprei para o meu avatar no universo virtual, o tênis é uma mercadoria. Mas se eu estou olhando no mundo real, que é onde ocorre a tributação, ele é uma mercadoria? Não. Ele poderia se equiparar a um software pelo fato dele fazer... Ele é um produto que eu criei numa mídia digital para a utilidade, para a minha utilidade. Então, na verdade, eu não sei se eu estou resumindo de uma forma muito simplificada a questão, mas para mim, por exemplo, eu não entro nesse desdobramento de classificação, porque para mim tudo isso é uma utilidade. O metaverso para mim é uma utilidade. O que está acontecendo dentro do metaverso para mim é uma utilidade. Então, se eu tenho um bem no metaverso, se eu contrato uma criatura para construir uma casa para mim no metaverso, se eu compro um tênis da Gucci no metaverso, tudo isso é uma utilidade no universo virtual. Eu acho que talvez a gente tenha, e esse é um ponto que eu queria colocar para vocês debaterem,
talvez se a gente querer trazer a realidade e a regulamentação de matrizes, principalmente tributárias, e eu acho que você foi perfeita na sua colocação, dizer que a gente recomeça do zero, porque de fato a gente restarta o sistema tributário como um todo, porque a gente não está discutindo mais matrizes físicas, a gente está num outro parâmetro de discussão. Então, talvez por a gente estar nesse outro parâmetro de discussão, a gente querer trazer uma equiparação com a realidade física pode tornar muito mais complexo o tratamento da questão do que se a gente tratasse como realmente um software ou uma operação virtual e nessa linha tentar tributar. Não sei, o que vocês acham? Eu lembrei... Teu áudio está muito baixo, Tati. Pelo argumento que você estava trazendo, assim, de você olhar pro metaverso, você está vivendo o metaverso, a compra de uma mercadoria, a compra de uma NFT que um tênis para o seu avatar, claramente é uma mercadoria, mas se você está olhando de fora, teria uma natureza de serviço, porque tem a implementação de uma, sei lá, de uma atividade intelectual. Aí eu lembrei que esse foi um tema trabalhado, e olha que interessante, sem usar o termo metaverso, que me parece que tem pouco tempo que tem transitado, né, no diálogo mais amplo, né? Mas a gente estava tendo uma discussão num grupo de pesquisa lá na UERJ, de tributação na economia digital. E a situação analisada eram joguinhos, né, de celular, dentro dos quais você consegue, tipo, comprar vidas extras, ou você consegue comprar acessórios, e aí em acessórios é que a coisa fica mais equiparado com o exemplo, né? Consegue comprar acessórios que te dá poderes específicos, ou sei lá, qualquer coisa assim. E eu não sou muito do jogo, então talvez os meus exemplos não tenham sido extremamente acurados, mas eu espero que eu tenha sido assim, um pouquinho esclarecedora no exemplo, né? E aí, alguns traziam esse racional de que seria serviço, evidentemente, porque aquilo só existe naquele âmbito virtual, naquele âmbito irreal, fictício, porque alguém aplicou a sua capacidade cognitiva e está mantendo aquela plataforma em andamento, motivo pelo qual você consegue realizar essa aquisição e o uso desse item que você comprou ali naquele âmbito virtual. E aí, do outro lado, alguns, evidentemente, eu lembro claramente de um amigo, procurador da Fazenda Nacional, defendendo esse ponto de vista. E curioso, né? Era procurador da Fazenda Nacional, mas isso tinha um impacto mais significativo para a PGE, para as PGEs. Mas ele falando que teria natureza de mercadoria porque você tem que olhar para dentro. Então eu lembrei assim muito fortemente desse debate que se deu naquela época e curiosamente sem falar no metaverso. E eu vejo só para complementar, eu vejo muito a gente criando uma regulamentação meio que própria para essas novas relações. Então, por exemplo, recentemente teve um precedente em que foi reconhecido o direito de desistência do CDC para um usuário que comprou uma arminha no jogo e aí ele queria aplicar o CDC. E foi concedido. Então, assim, olha como as relações realmente vão começar a virar dentro de um ambiente realmente interno, já que você tem toda uma economia pautada realmente nessas novas relações que vão acontecer dentro desses novos mundos, né? Assim, digamos, eu vejo você tendo a necessidade de estabelecer certos parâmetros, porque vamos resumir tudo a software. Se a gente resumir tudo a software, você tem uma série de outras searas jurídicas que você, se estiver lidando como se for meramente uma relação de compra e venda de software, que você afasta também. Então, assim, quando você tem essas relações mais complexas sendo estabelecidas, eu vejo tendo uma necessidade de você realmente
olhar um pouco mais para dentro nesse sentido. E aí o desafio é justamente que eu acho que o que a gente tem hoje não serve. Porque é um exercício de abstração muito grande até para você entender. Eu tô há um tempinho já estudando isso. E até hoje eu fico assim, gente, eu não me vejo usando metaverso. Aí corta pra Luísa daqui 5 anos, eu abraçada na Micaela agora fazendo a live juntas, dentro do metaverso. Então, assim, é complicado esse poder. Eu acho que esse poder de abstração. Então, eu acho que tentar forçar a barra do que existe para hoje, eu não sei se realmente vai funcionar. Eu concordo muito com a Micaela nesse ponto. Aham. Outro ponto que vocês falaram que eu achei muito interessante é que a partir dessa nossa análise cautelosa desses novos fatos econômicos, a gente vê que eles são totalmente particulares e muito diferentes uns dos outros, como você ilustrou, e por isso você tem uma realidade de estaca zero nos seus termos e uma realidade restartada, como a Mila falou. Só que o sistema não está restartado. O sistema está como ele sempre foi. E aí? Você acha que a gente tem que implementar esforços para fazer uma reforma, que essa é a única saída? Porque a reforma tem problemas, né? A reforma tem o problema de ter o empecilho político. Uhum. Não só tem o empecilho político, mas se você olha a reforma também, vários aspectos que a gente aborda na reforma, a gente não enxerga sob o viés do que a gente tem de novo hoje em questão de relações. Então, assim, a gente está fazendo uma reforma de algo velho também. Pelo menos essa é a minha percepção. Então, acho que não é só seguir com a reforma ou não fazer a reforma, mas, assim, realmente estabelecer novos procedimentos, e aí eu não sei se vão ser novos tipos jurídicos, se vão ser novos impostos, mas, assim, realmente repensar o sistema, porque até quando a gente fala em reforma tributária, eu não vejo, tipo, depois da reforma, a gente resolvendo vários dos problemas que a gente tem hoje em relação a novas tecnologias, sabe? Então, assim, acho que o buraco é um pouquinho ainda mais embaixo. E aí, assim, o que eu vejo muito é as nações, no geral, tentando estabelecer pelo menos um padrão mínimo, até que a gente realmente tenha alguém que vá fazer algo inovador e que realmente estabeleça novos parâmetros para conseguir ter algum certo nível de controle. Então, seja como criptoativo, seja como direitos autorais, já que tem muito envolvido coisa de arte, música e tudo mais, gerar algum nível de controle, gerar algum nível de tributação em cima. Mas eu acho que isso aqui ainda vai demorar muito para a gente ter um norte, independentemente de reforma ou não. Não, eu acho que é um campo assim, sensacional para advogados tributaristas, porque eu fico imaginando o seguinte: uma das primeiras alegações que você pode desenhar em qualquer autuação é falta de competência, né? Dependendo do tipo. Porque, veja, eles estão. Por que a Receita está trabalhando com criptoativo? Porque, na verdade, é algo que eu consigo monetizar, de certa forma, no mundo real e que eu tenho que declarar via patrimônio. Então, tirando esse aspecto, eu não consigo pegar. Então, eu queria dizer que o município do Rio de Janeiro vai querer tributar o meu, sei lá, minha cobertura na Vieira Soto virtual, é surreal. Porque quem é que ele criou? Que a primeira alegação que eu ia fazer é: você criou o metaverso, é você o proprietário do metaverso? Não, então você não pode me tributar. E segundo, propriedade é predial e territorial. Eu estou no ambiente virtual, já vai contra a materialidade da norma, então já não funciona. Então você tem tanta argumentação em termos de ausência de competência e tal, que eu acho que vai ser difícil. Não, e a própria ideia também de você pensar da tributação, por exemplo, a um IPTU. Para que você vai ter? Qual que vai ser o retorno para o metaverso? Nem existe retorno para o metaverso. Então, assim, por que teria que ter uma arrecadação? Sabe? Então, assim, até fala na parte do ganho de capital, justifica, né? Você tributar porque você está monetizando a operação. Agora, quando você fala nessas relações assim, realmente entra esse ponto, taxa de luz no metaverso. Imagina, o ZIP no metaverso não vai vir na fatura. Que fatura? Quem é que me presta energia elétrica, pessoas? Não, você vê que está muito fora, né? Eu acho que, assim, talvez um critério, e aí especulando 1000 vezes, né?
Talvez um critério vinculado a essa questão da monetização, ou seja, os criptoativos e a nacionalidade que monetizou, fica mais fácil você dizer, não, bom, o cara é nacional do Brasil, então se ele monetizou, ele vai ser tributado pelo Brasil, pela Receita Federal, com relação ao ganho de capital que ele teve. Aí eu consigo fazer alguma vinculação. Agora, se eu não consigo sair com a operação do metaverso e botar na vida real em algum elemento de conexão, aquilo ali é um terreno para você fazer o que você quiser. Até porque, assim, acho que o grande ponto de tributar também é que cada vez mais as operações elas vão ser realizadas com criptomoedas. E hoje é muito difícil, assim. Por que que você consegue hoje tributar? Porque a ideia é que você converta a criptomoeda em alguma medida em real, em dólar, que seja depois. Se você começa a fazer todas as operações com criptomoeda, independente do local, e você não tem nada disso rastreável, vai chegar um momento que você não vai ter ganho de capital. Quem é que sabe se você tem ganho de capital ou não? Exato. Se o negócio está tudo dentro de uma realidade em que você não controla. Então, acho que até a sensação de pensar em tributar é muito pensando num futuro em que, se todo mundo migrar para a criptomoeda, como que você tem? Gente, imagina, acabou o câmbio. Olha, criptomoeda, acabou o câmbio, acabou o IOF. Isso tá lindo. Vou começar a advogar isso, hein? Vamos para criptomoeda. Isso tá sensacional. Adorei essa sua sacada, Luísa. Sensacional, é verdade. É verdade. É verdade. A gente está passando por um momento realmente onde, de fato, se a gente tiver essa disrupção e essa criação dessa linguagem universal, porque eu acho que a criptomoeda é uma forma de comunicação universal, de troca de valor, de permuta. Hoje, perdão, os russos das contas foram cortados justamente como uma forma de retaliação. Quem tinha criptoativo está vivendo normal. Então, assim, olha a mudança de paradigma, sabe? Então, assim, poxa, quem investiu nisso não ficou tão no desespero, ainda teve uma saída. Então, eu vejo muito esse movimento, assim, de transição para essa utilização de sistema descentralizado, e aí você tem vários impactos em relação a isso. Isso tem um impacto significativo na performance dos sistemas tributários mais tradicionais, né? Então, realmente, isso tem que impactar em repensar ou o papel do Estado, ou o papel da receita derivada, fontes de receita de maneira geral, e o papel que a gente quer conferir ao sistema tributário per se, assim, porque há alguns fatos econômicos que restarão para os tributos tradicionais tributarem. Tributos sobre consumo vão ficar meio complicados, né, fora da economia presencial, e o imposto de renda, se chegar nesse extremo, realmente também vai ter um desafio grande. IOF. O IOF acabou. Não, IOF... mas o IOF deixa pra lá, assim. O IOF acabou. E o mais legal é que a utilização da moeda, ou da inflação, como é que você vai mensurar a inflação em criptoativo? Você quebra essa discussão econômica. A função do Banco Central em termos de regulação da economia morreu. Porque se a economia é uma economia informal que não é mexida pelo Banco Central e sim por agências que emitem criptoativos, você está numa outra realidade monetária. Sensacional. Isso não tinha tocado desse assunto, mas eu gostei dessa sua sacada. E se a gente assumir aquele papel da tributação de contingenciar processos inflacionários, ele também fica meio voando assim no nada. Realmente. Olha, isso aqui tem muito tema, hein? Tem muito tema para pós-doc, para doc, para... A gente termina com mais pontos em abertos. A gente começa com alguns pontos em abertos, a gente caminha e aí chega em outros pontos em aberto. Isso ramifica, né? Uma capilarização de questões absurdas, que temos muito o que estudar pela frente. E eu, de minha parte, eu estou bem empolgada com o tema. Já fiquei curiosa para buscar algumas informações que você compartilhou com a gente. Ai, que bom. Luiz, olha, foi sensacional. Acho que você trouxe um tema que é complexo, é super novo, né? E tem, assim, desdobramentos vários aqui, várias sacadas você trouxe na live. Eu acho que são interessantes para a gente refletir como profissional da área da advocacia, da área do direito tributário, eu diria até como ser humano, né? Que você imagina, deve ser muito louco. Você está vivendo uma realidade
e tá com óculos que você pode estar vendo o metaverso agora. Então, estou fazendo a live com você e estou vendo o metaverso. Como meu cérebro vai funcionar com duas realidades distintas, eu não sei. Né? Posso pirar de uma hora para outra. Então, também tem esse negócio do paradigma, né? De você saber onde é que você está. Estou na real, estou no virtual, estou não sei o quê. Isso é uma mudança que a sociedade está vivendo como um todo, e acho que, de certa forma, foi bem potencializada em razão dessa pandemia, em razão das pessoas ficarem mais presas, em razão de tudo. Acho que essas tecnologias alavancaram ainda mais, né? O metaverso ele pode ser uma fuga. Eu achei interessante a crítica que o Steven Spielberg fez naquele filme, Jogador Número 1, de 5 anos atrás. Pode ser uma fuga da realidade, né? Se a tua realidade não é muito boa, no metaverso você é forte, maravilhoso, lindo, não sei mais o que, milionário, enquanto na vida real você está ali, né? Embaixo do túnel Rebouças. Então, assim, eu acho que é interessante a gente refletir um pouco mais sobre todos esses desdobramentos. Agradeço demais pela tua presença aqui. Aviso a quem entrou agora que essa live ficará gravada e é sensacional e vale a pena você ouvir desde o início, porque os desdobramentos que a Luísa trouxe para a gente foram sensacionais, viu, gente? Estou de acordo com tudo que a Micaela falou, foi excepcional. Eu, como eu já disse, fiquei aqui super curiosa de buscar informações a respeito, estudar mais, me aprofundar. E então, muito obrigada pelas informações, pela prosa super fluida de um tema complexo e pela inspiração. Foi ótimo mesmo. Gente, eu que agradeço. Já tô parceira aí fazendo já carteirinha de fidelidade com a Micaela. Agora com você também. Muito feliz pelo convite. Quem quiser conversar mais sobre o tema, super aberta também. Conversa, porque surgiu agora. Mas super aberta a trocar ideia e conversar mais. Obrigadão pelo convite, viu, gente? Fico muito feliz. Beleza, muito obrigada, Luísa. Gente, beijo grande, fiquem com Deus. Com certeza vai ter outras repetecos aqui. Como você já falou, você é mais do que sócia nossa aqui em todas as lives. Falou de tecnologia, a primeira pessoa que a gente pensa é você, porque realmente acho que você é um expoente, tem produzido muito material interessante sobre o assunto. Recomendo que quem não conhece a Luísa, não segue ela, siga ela no Instagram, vale muito a pena, ela está sempre publicando. Tem esse livro Tex 4.0, que tem muitos artigos interessantes sobre essa matéria de tecnologia. Então, vamos cair dentro disso, gente, que é um mercado que tem muito a trazer para todos nós e para a nossa vida, como já falei antes. Beijo grande, fiquem com Deus, uma boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.